Boa tarde, prezados alunos do curso de formação, Tecnologia, Formação de Professores e Sociedade. Primeiramente, parabéns por estarem presentes, fazendo o curso, as tarefas, entregando as tarefas, tirando dúvida com os tutores. Isso é muito bom para a realização desse curso. E foi me solicitado fazer um vídeo para fazer uma discussão final dessa disciplina, Princípios Democráticos na Formação. Vocês sabem que nós temos uma reunião do nosso coletivo de professores e tutores e ali surgem diversas ideias. E uma dessas ideias foi fazer a produção desse vídeo, na qual eu fui convidado para poder falar sobre esse curso, essa disciplina, né? Especificamente. Para falar dessa disciplina, eu queria destacar 2 pontos, né? Que é o conceito de igualdade e o conceito de uma pedagogia crítica. Por que esses 2 pontos? Porque é o seguinte, o princípio democrático na formação requer uma ideia de relação entre eu e o outro pautada na igualdade. Então, entender o conceito de igualdade se torna oportuno para pensar o princípio democrático na formação. Ou seja, não existe democracia se eu não olhar para o outro numa relação de igualdade. E é isso que Jacques Rancière traz no texto. Como é que a igualdade se encontra presente na relação entre eu e o outro? E ele diz bem claramente, a igualdade tem que estar desde o início colocada. Então aqui nós temos que radicalizar essa questão. O que seria isso em sala de aula? A igualdade como um ponto de partida e não como um ponto de chegada. Isso já se torna um problema no campo escolar que pressupõe que no final do curso vai ter a igualdade. O aluno vai chegar numa igualdade lá no fim, que não está no início. Ao fazer isso, um conjunto de saberes que o aluno tem no seu cotidiano não é apresentado como elemento para a discussão. Um conjunto de saberes que o aluno traz à sua vivência, que poderia ser um requisito para estabelecer um diálogo. Então, a igualdade é um elemento oportuno para estabelecer um diálogo em sala de aula. E aí entra ao segundo ponto, que é a pedagogia crítica. Que conteúdos são esses? Como eles são apresentados e transmitidos para a construção dessa igualdade? Porque uma pedagogia crítica teria que fazer o trabalho de construção desses conteúdos num viés crítico também, que permita esse diálogo, que permita essa discussão, que permita entender a construção desse conhecimento numa relação. E que a escola tem um papel político de colocar o sujeito numa posição de entendimento do mundo. Eu vejo esses 2 pontos como um elemento necessário para discutirmos o princípio democrático na formação. Diante desse contexto da igualdade e da pedagogia crítica, que o professor exerce sua função como intelectual em sala de aula, numa escola que permite o elemento necessário para a formação democrática daqueles que participam desse espaço. Então, essa disciplina ela é muito pertinente para pensar o espaço formativo, né? E no caso
da escola e da função do professor nesse viés crítico, nesse viés analítico da realidade, da sua compreensão, e resulta naquilo que se diz, né? A formação para a cidadania. A formação para a cidadania está relacionada diretamente à formação da democracia, de uma democracia participativa, na qual todos podem estar presentes para discutir o mundo em que vive, né? Eu vejo isso como algo necessário, né, para a formação das crianças e dos jovens. Então, espero que essa disciplina tenha contribuído para esse tipo de reflexão. E caso vocês desejam dialogar sobre isso, por gentileza, use os espaços dos fóruns, né? Entre em contato com os tutores e até com os professores do curso, que nossos e-mails são e-mails públicos, né? E teremos grande satisfação de conversar sobre esse assunto. Muito obrigado pela atenção.